Bom dia, povo! Bom dia, Arthur! Quem já tá aí comigo? Diz o ou. Bom dia, Evelyn! Bom dia, Larissa! Quem mais? Uou! João entendeu! Bom dia, João! Bom dia, Letícia! Eu sou rápida, mulher. Cheguei aqui já bota tudo. Eu falo pro pessoal que eu gosto de ter autonomia. Beijo. Bom dia, Joyce! Joyce! Bom dia! Bom dia, Eliane! Bom dia, Iane! Bom dia! Meu Deus! Bom dia! Então, me conta, Yali, Joyce, a galera tá chegando agora. Como é que vocês estão? Na expectativa aí do resultado? Sextou, né, Gui? Você sabe que eu prefiro o segundou, né? Mas nada contra o sextou. Eu gosto também do sextou. Ô Gui, você sabe que a hashtag sextou, ela é bloqueada? Ansiedade a mil, não é, Joyce? Bom dia, Tarsila! Ah, você sabe, né? Pois é. E eu vejo uma galera colocando, né? Hashtag sextou. Pois é. Mas, né? Em inglês tem outro significado. O sextou. Pessoal do inglês aí, Tarsila. Tem outro significado. Tem que colocar Freedow, Hashtag Freedow tem que ser assim, Esse aí é nova pra mim, hein? Tarsila, essa aí é nova pra mim, viu? Total. Freedow fica estranho, né? Tarsila colocou aqui no portal. É Friday, né? Free Day. Vou falar Free Day, igual sexta-feira. Aí Arthur chega com uma sigla. Arthur, pelo amor de Deus, eu não tô entendendo essa sigla. TGIF é Friday. Obrigada, Tarsila. Friday. Perfeito. Agora, Arthur tem que me dizer que sigla é essa. Arthur, você não pode colocar uma sigla desconhecida em sua redação sem dizer o significado. Não pode, Arthur. Arthur, por gentileza, coloque aí o significado. Se for pronunciável. Se eu puder, às 10h58 da manhã, falar. Sei lá, né, gente? A gente já tem que ficar assim, esperto. Horário comercial, família assistindo ao nosso programa. Né? Não pode. Ele explicou aqui. TGIF é uma sigla para a frase. Eita, olha a frase em inglês. Bora lá. Thank God it's Friday. Celebrando o último dia de trabalho, de escola, antes do fim de semana. Obrigada a Deus por essa sexta, seria isso? Sua origem vem da década de 1960. Gente, e eu só descobri isso agora. Primeiramente, foi popularizada pela rede de restaurantes, que tem esse mesmo nome, fundada em 65. A fonte é o Wikipédia. Arthur, acho que eu vou mudar o tema da semana. O tema da semana será os impactos da última sexta-feira do mês para a vida dos brasileiros. Estamos na última sexta do mês de março, acho que tem
tudo a ver. Imagina aí. Quais seriam esses impactos, gente? Pensa aí. Impactos. A pessoa já está sem dinheiro para gastar. Imaginemos uma situação normal, tá? Longe da pandemia. Imaginemos uma sexta-feira normal em que muitas pessoas sairiam de suas casas para ir a um restaurante, para ir a um bar, para ir à casa de um amigo. Imaginemos uma sexta-feira normal. O primeiro impacto, ao meu ver, seria o endividamento. A meu ver, seria o endividamento. Por quê? Porque o salário já vai ter chegado ao fim, mas a pessoa não quer deixar de sair para celebrar a vida, né? Para comemorar, para encontrar os amigos, família, papapá. Aí o que ela faz? Usa o cartão de crédito. Tá aí a corda no pescoço. Chama-se cartão de crédito. Vocês conseguem perceber que impacto enorme para o brasileiro? Gostei desse tema, hein? Podem escrever. Vocês têm 40 minutos para escrever essa redação. Os impactos da última sexta-feira do mês para a vida dos brasileiros. Gostaram? Agora não me pergunte repertório. Arthur ia logo citar, segundo o Wikipédia. Amo. Podem anotar aí o tema da semana. Os impactos da última sexta-feira do mês para a vida dos brasileiros. Por que cartão de crédito é uma humilhação, Arthur? Um cartão de crédito sem limites talvez seja uma humilhação. Não é o meu caso. Fontes, segundo Arthur, minha cabeça. Já pensou chegar na prova do Enem e dizer exatamente isso? Conforme a minha cabeça, conforme o filósofo Arthur Carvalho, não dá ideia, Midian, não dá ideia. Esse povo é esperto. Mas ninguém vai se boicotar, né? Não. Ninguém. Amores, hoje vocês recebem o primeiro tema, depois de terem feito o simulado do SAS no domingo. E vocês sabem que a gente está trabalhando dentro da perspectiva de pensar a sociedade. E aí eu fiquei pensando assim, qual seria um bom primeiro tema para que a gente entendesse como nós estamos caminhando dentro desse século XXI, né? Nessa nossa contemporaneidade. O que tem acontecido que tem, por exemplo, me deixado perplexa, me deixado um pouco até assustada, sabe? E algumas discussões têm girado em torno justamente dessa temática. E vocês vão entender assim que eu revelar qual é para vocês. E não é sobre a sexta-feira, a última sexta-feira do mês. Não é. Bom, vou revelar logo e a gente vai conversando sobre, tá? Mas antes disso, deixa eu manter um pouco mais o suspense. Amanhã, a partir de amanhã, vocês já vão ter a temática junto com os seus textos motivadores disponíveis no portal, certo? Vocês terão exatamente até a próxima sexta-feira para enviar a redação. Olha como o prazo esse ano aumentou. Muito em decorrência de quê? Principalmente para que a gente possa ter, na segunda-feira, a oportunidade de, caso vocês tenham alguma dúvida na hora de escrever essa redação, vocês ainda têm um tempo de questionar na segunda, sabe? Então, imagine a seguinte situação. Hoje você recebe a temática e já começa a esboçar algo no caderno, a fazer projetos de texto, a fazer o rascunho. Amanhã o portal já está liberado para você enviar a redação. Se você estiver seguro, tá tudo bem, tá massa, vou enviar, você pode enviar, tá? Tranquilamente. Mas se você quiser tirar qualquer dúvida a respeito dessa redação, na segunda-feira você terá a oportunidade de fazer isso na nossa aula. Olha que legal. Midi, coloquei tal e tal argumento.
Ficou bom? Dá para mudar? O que é que você acha? Isso, eu tangenciei? Eu fugi do tema? Eu coloquei esse repertório. Será que tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, na segunda-feira você pode tirar. Aí sim, segue o fluxo até a próxima sexta-feira, quando é o prazo máximo para você enviar a redação. Lembrando que sexta-feira que vem é feriado, mas eu falo sobre isso segunda-feira com vocês, tá bom? Sem mais enrolação, sem mais suspense, vamos ao tema da semana. O tema é a importância do diálogo para a construção de uma sociedade livre do discurso de ódio. Ó, diz aí. Eita. Uau. Uau. Uau 2, amo. Top. Impactante, né? Fiquei pensando, né? Eu quero juntar, eu quero fazer uma temática, a primeira temática, que seja exatamente isso, viu, Arthur? Hey, Arthur, que seja perfeita. A primeira temática, para que a gente já comece, ó, ativando os nossos neurônios para pensar, para queimar mesmo aí o tic-teco e fazer uma redação com uma discussão bem bacana, tá? Então vamos lá. Alguns detalhes que eu quero que vocês prestem atenção para não errar na hora de escrever essa redação, tá? Eu tenho duas situações aqui. Prestem atenção. Eu tenho uma situação do diálogo e eu tenho a situação do discurso de ódio. Dá a entender que se houvesse mais diálogo, teríamos menos ataques, né? Menos discurso de ódio. Menos lixamentos virtuais e por aí vai. Observe que eu não tenho a palavra, por exemplo. Isso, Joyce, repara que eu vou chegar aí. Observe que a gente não tem aqui, por exemplo, assim, ó, a problemática do discurso de ódio para a sociedade brasileira. A gente não tem aqui, assim, efeitos do discurso de ódio no século XXI. A gente não tem expressões que nos levem a discutir sobre a problemática. Percebem? E aí tem um perigo, porque a expressão marcante aí é a importância do diálogo. O que vai chamar muita atenção da gente, para a gente tomar cuidado, é essa palavra, importância. Porque muitas pessoas acham que quando tem assim, olha, a importância do diálogo, calma aí, eu vou falar na minha redação inteira sobre como é importante dialogar. É isso? Não, não é isso. Não é por esse caminho. Lembrem-se sempre, quando a gente não consegue perceber imediatamente a problemática, achando que a gente só vai falar pontos positivos na redação, duvide. Comece a questionar, comece a problematizar. E qual seria o grande problema aqui? Justamente a falta de diálogo que tem provocado esse discurso de ódio. Quando chegar no final, aí você reforça. Por isso é importante que existam medidas para proporcionar momentos de debate, de discussão, de diálogo. Vocês estão entendendo? Diz aí para mim se essa linha de raciocínio vocês estão entendendo. Sim. Perfeito. Então, eu não quero ver nenhuma redação que caminhe no lado oposto disso. Tá? Só com proposta de intervenção, mostrando a importância do diálogo, não. Mostre a problemática. A falta de diálogo que tem proporcionado esse excesso de discurso de ódio na nossa sociedade. Muito bem. Eu trouxe para ajudar vocês 2 documentos que
Óbvio, em várias redações vocês podem citar esses dois documentos. Mas eu peguei duas partes direcionadas para pensar esse tema. O primeiro documento é justamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um documento da Organização das Nações Unidas, a ONU, e tem lá expresso, em suas palavras, o seguinte, que direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, incluindo o direito à vida, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem esses direitos sem discriminação. Em seu artigo 2º, tem o seguinte: todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Diante de tudo isso, você pergunta assim, Midi, eu não vou decorar tudo isso para colocar em minha redação. A citação está enorme, realmente. Mas quando você estiver diante de qualquer tema que aborde sobre discurso de ódio, você vai lembrar de algo que está posto na Constituição, ou na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que sinaliza que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é diferenciar o que é liberdade de expressão, o que é discurso de ódio. Antes de chegar nessa diferenciação, eu também preciso mostrar para vocês o que está posto na nossa Constituição. Observem. No artigo 5º da nossa Constituição, está lá o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Preste atenção, vou dar uma pausa aqui. Isso quer dizer que o discurso de ódio fere esses dois documentos. Fere um direito que esse indivíduo tem à vida, à propriedade, à segurança. Em que aspecto? Antes de responder essa minha própria pergunta, eu quero ouvir vocês. Eu quero saber, na compreensão de vocês, qual é a diferença entre discurso de ódio e liberdade de expressão. Para que a gente, a partir daí, comece a entender se existe ou não limite para a liberdade de expressão. Quero ouvir vocês. Qual é a diferença entre discurso de ódio e liberdade de expressão? Vocês já pensaram nisso? Larissa colocou aqui no Google Meet que a liberdade de expressão, segundo ela, fazer igual o Arthur, né, Larissa? Segundo Larissa Machado, liberdade de expressão termina quando fere a liberdade do outro. Interessante. Segura aí. Tarsila colocou aqui. Segundo Tarsila Cabral, discurso de ódio é usar a liberdade de expressão de uma forma não produtiva, ferindo a dignidade do outro. Segura aí. Segundo Joyce Lima, o discurso de ódio seria o abuso do direito da liberdade, ou seja, usar esse direito para agredir outras pessoas. Muito bom, segura aí.
Letícia Lopes acredita que passa a ser discurso de ódio quando tem a intenção de ferir a imagem de alguém ou de algo. Segura aí. Depois eu vou acrescentar algo ao que Letícia falou aí. Segundo Evelyn, discurso de ódio é não respeitar a individualidade do outro, discriminando-o e inferiorizando. Interessante também. Amei tudo que vocês falaram. Vou começar com o primeiro, né, de Larissa, porque já faz parte, né, Larissa, da nossa compreensão de que a liberdade, não é? O meu direito termina no momento que começa o direito do outro. Isso é bacana, isso é legal. Porque o grande direito, né, o maior de todos os direitos, e o que faz com que outros tantos direitos existam, é justamente o direito à vida. E para preservar a vida, os outros direitos vão complementando essa ideia. Então, por exemplo, eu tenho direito à segurança para que a minha vida seja preservada. Eu tenho direito à moradia para que a minha vida seja preservada. Percebem? Então, o direito macro é o direito à existência, o direito à vida. Uma vida de qualidade, de preferência. Mas tudo bem. Raciocina comigo. Aí vem uma pessoa e fala bem assim, ei, eu tenho direito de ir e vir. É verdade. Você tem direito a transitar livremente. Aí essa pessoa que tem essa compreensão de que os direitos são livres de qualquer coisa, eu sou livre, eu posso ir e vir, e entra na casa de alguém sem a autorização desse alguém. O que acontece? Essa pessoa sofre as penalidades por isso, porque isso é uma invasão. Mas calma ainda, eu tenho o direito de ir e vir. Por que eu não posso entrar na casa de quem eu quiser? Porque esbarra, assim como Larissa falou, esbarra em um outro direito, que é o direito à propriedade. O direito a essa privacidade, a esse lugar de resguardo. Se você invade esse lugar, você está cometendo um crime. Então não adianta dizer que tem direito de ir e vir e ferir o direito do outro. Porque é um princípio dessa sociedade a vivência em harmonia. As leis estão aí para isso. Nós vimos segunda-feira a respeito dessa associação amistosa entre os indivíduos, princípios de uma sociedade. A convivência harmônica. Se existe, se não existe, não é a discussão aqui. Mas é um princípio que você pode trazer para essa redação. Você já pode começar sinalizando isso. Ei! O princípio base de uma sociedade é uma vivência harmônica. No entanto, no momento em que a sociedade faz uso de discurso de ódio para ferir o outro indivíduo, esse princípio está caindo por terra, gente. Esse princípio está sendo aniquilado, está sendo ferido. Aí a gente vem para a questão da liberdade de expressão. Ei, da mesma coisa, da mesma forma. Eu sou livre eu tenho direito à liberdade de expressão, eu vou falar o que eu quiser. Ei, como assim? Vai falar o que quiser? E aí, Letícia, quando você menciona a questão de passa a ser discurso de ódio, quando alguém tem a intenção de ferir o outro alguém, eu discordo um pouco disso. Sabe por quê? Não sei se todo mundo vai concordar com o que eu vou falar. Mas, às vezes, a gente precisa ter uma sensibilidade que não é só a intenção. Eu tenho a intenção de ferir alguém. Às vezes é sem intenção. Mas determinada piada, por exemplo, pode trazer um teor extremamente racista, extremamente sexista, homofóbico, gordofóbico, sabe? E ferir ainda assim. E qual seria o limite disso? A intenção não é ferir. Será que a gente pode pautar essa questão com a intenção da pessoa? A pessoa pode chegar para mim e falar, eu não tinha intenção de te ferir. Big Brother tá aí para provar isso.
Big Brother, não, mas eu gosto muito de você. Eu não tenho a intenção de te ferir, mas fere? Qual é a lógica disso, gente? Qual é a lógica disso? Não dá para entender. Por isso, pensando nessas questões que envolvem liberdade de expressão, eu trouxe 2 sugestões aqui para vocês. A primeira sugestão é a música do Chico Buarque, né? Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Presta atenção, uma música feita no momento de censura. Quando a gente pega essa questão da liberdade de expressão hoje em dia, um dos assuntos que vem muito à tona é a questão da censura. Será que definir um limite seria censurar? Daí entra uma outra discussão que é o limite do humor. Por isso eu trouxe esse documentário aqui, que é muito bacana, está disponível no YouTube, chamado O Riso dos Outros, que traz uma abordagem sobre o olhar justamente de humoristas, o que é que eles acham sobre esses limites, se deve ou não se deve estabelecer. Ah, mas é humor. Humor pelo humor vale tudo, é isso. Vale tudo. Pegando mais uma vez a história do Big Brother, eu lembro de uma fala de Juliette, quando Nego Di, que é humorista, tô com fome, minha barriga roncou aqui. Nego Di, que é humorista, ficava fazendo umas piadas, né? Na visão dele, umas piadas, mas meio sem graça, meio nada a ver, tudo bem. E aí eu lembro de ela ter falado algo semelhante assim, ó, que no momento em que ele faz piada, a pessoa não gosta, a pessoa fala pra ele que não gostou e ele continua fazendo piada, ele extrapolou o limite. Achei isso bacana, achei interessante. Porque realmente a gente não tem como saber qual será a recepção de todo o público em relação àquilo que determinado humorista fala. Não tem como saber. Mas no momento em que ele é sinalizado, ó, você pegou pesado nisso daí, hein? Ó, não sei, eu acho que você acabou ofendendo alguém. Ó, não sei, isso daí acabou sendo muito preconceituoso. Será que não seria um termômetro para definir, talvez, esse limite? Sabe? Aí o que Tarsila falou aqui, é aí que entra o diálogo. Gente, nós estamos vivendo um momento de tanta polarização em todos os aspectos que a gente não consegue mais ver pessoas dialogando. É como se os ouvidos fossem tapados, sabe? Fechados mesmo, para qualquer discurso alheio à própria visão da pessoa. E aí a pessoa discorda sem nem conversar. Não, tá contra aquilo que eu penso, tá contra a minha verdade. Não quero bate-papo, não quero conversa. E aí tem brigas e mais brigas e, enfim, uma loucura. Famílias que deixam de se falar por causa disso, amigos que rompem suas relações por causa disso. Perdeu-se esse local de encontro discursivo, sabe? As ágoras não existem. Hoje, um campo que eu poderia dizer assim, né? Poxa, olha, era um espaço bom para se discutir, porque não existe espaço público, né, de discussão. Não existe. As praças públicas, por exemplo, né, que poderia ser um espaço bacana para alimentar momentos de bons debates, é um momento que é vítima de grandes violências. É um lugar que é vítima de grandes violências. Aí a gente tem o quê? O espaço virtual. Poderia ser um espaço bacana, né? Para desenvolver bons diálogos.
Poderia. Poderia. Embora muitas páginas, muitos canais conseguem sim trazer boas discussões. Conseguem. Mas, já chego aí, Evelyn. Mas, gente, no texto, um dos textos motivadores que eu coloquei no material de vocês, tem um dado estatístico do ano passado, final do ano passado, falando da porcentagem de discurso de ódio existente no Facebook. A porcentagem. Milhões. Vocês vão ver o dado lá. Vocês vão ver. Como é assustador. E aí precisa ver o que dentro desses espaços? Censura. Aí fala, não pode? Não pode censurar por causa da liberdade de expressão? Aí Evelyn deu uma sugestão aqui, que inclusive, Evelyn, mais 3 sugestões que eu trago para vocês. É isso, Joyce. Às vezes nós compartilhamos discursos de ódio sem nem perceber. Tudo bem. Mas aí que entra as nossas reflexões, sabe? É aí que entra de novo o diálogo. Porque no momento em que eu estou aberta a ouvir de alguém falando assim, Midi, olha, não é bem por aí. Eu acho que você foi bem preconceituosa nessa sua fala. Se eu estou disposta a ouvir, a aprender, a entender, a consertar, é um passo para a mudança. Porque realmente a gente não sabe sobre tudo. A gente não conhece sobre tudo. A gente não sabe dores dos outros. Se alguém chega para mim e fala assim, Mídia, eu não gostei de sua piada. Eu não gostei da forma como você falou a respeito desse assunto. Eu preciso estar aberta a ouvir isso, sabe? A entender o porquê isso ofendeu. Qual foi a palavra, qual foi o momento em que eu não soube expor a minha opinião, expor a minha ideia, ou até que momento eu fui preconceituosa em determinada fala. Eu preciso estar aberta para ouvir isso. E esse filme, Rede de Ódio, acaba trazendo à tona um pouco de como essas bolhas, né? De como essas bolhas têm interferido nessa surdez em relação ao que o outro pensa. E aí a gente vai formando grupos que não é simplesmente grupos de afinidade, sabe? São grupos que concordam com aquilo que a gente fala, que a gente pensa. Geralmente os nossos grupos têm sido extremamente, como é que eu diria? Unânimes em seus pensamentos. Até que ponto isso é positivo para uma sociedade? Os conflitos muitas vezes são necessários para que haja essa evolução. Os embates muitas vezes são necessários para que haja essa evolução. Mas que tipo de embate? Embate de briga? De guerra? Não. Um embate dialógico, né? O diálogo. Eu trago, então, como sugestão, o filme, sim, Rede de Ódio. Evelyn, dá para citar, dá para colocar, sim, esse filme na redação. Eu trago também a figura de Hitler, que dentro da nossa história mundial era alguém que trazia discursos de ódio. Trazia essa ideia de que se o outro é diferente de mim, aniquile o outro. A eugenia, né, nasce desse contexto aí. Tá discordando? É uma cultura diferente, é um povo diferente. As ideias que essa pessoa segue são contrárias às minhas. Então, para que as minhas prevaleçam, olha o pensamento, gente, vê se está tão distante assim dos nossos dias. Para que as minhas prevaleçam, o que Hitler fez, né? O que o nazismo fez, matou. Aniquilou, matou. Agora, como é que hoje isso é feito? Às vezes não é por meio de uma matança, sabe? Às vezes não é nem por meio da morte em si. Mas o que é que hoje tem acontecido?
isolamento social, marginalização, essa discriminação. Mata a pessoa de outras formas, tirando ela do convívio social, tirando ela da possibilidade de fala, silencia a pessoa, para que ela fique achando que ela está errada. São esses tipos de morte que vão acontecendo. E quando isso começa a virar exatamente isso aí, Letícia, linchamentos virtuais, começa a vir algum tipo de ameaça. Isso é crime, gente. Isso é crime. Agora, como penalizar essas pessoas virtualmente? Como identificar de onde vem esse discurso de ódio? Porque, gente, eu vou dizer para vocês. As pessoas na internet têm achado que a internet é um campo é um lugar sem lei. Não sei se vocês percebem isso. Não, aqui eu posso falar o que eu quiser. Gente, cada asneira que a gente ouve, que a gente lê, a pessoa nem conhece o outro. Não sabe da vida do outro, não sabe das lutas do outro, não sabe do histórico do outro, mas se sente na autoridade de ir na página do outro e colocar lá o comentário que bem quiser a respeito do outro. Definitivamente. Eu trouxe também George Orwell. Esse livro a gente vai falar muito esse ano, muito. 1984, justamente porque, pelo autoritarismo existente ali, até a linguagem começou a ser modificada. Daí eles têm uma nova fala, porque essa nova fala vai garantir que muito do passado não seja visto. Ei, para você não entender como é que a gente chegou até esse ponto, para você não entender o que aconteceu no passado, vamos mudar algumas palavras? Vamos criar uma nova fala, algo que seja específico da nossa sociedade, para que a gente tenha um código, digamos assim. Então, há também, em 1984, esse mundo extremamente autoritário, totalitário, que muda a fala das pessoas para que elas não percebam que estão sendo manipuladas, que estão sendo controladas, para que elas não percebam o quanto elas podem modificar a própria sociedade. Então, é melhor tirar delas o conhecimento para que elas não tirem também as amarras de si mesmas. Isso é muito forte, viu? Isso é muito forte. A grande questão é, então, como combater esse discurso de ódio? Qual seria uma saída para isso? Enquanto vocês estão colocando aí no chat como podemos combater o discurso de ódio, eu não posso deixar de citar para vocês também o Marco Civil da Internet. Ainda não existe uma lei específica que trate sobre o discurso de ódio na rede mundial de computadores, mas o Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, é uma principal fonte para ser utilizada nessa questão. E nesse Marco Civil da Internet tem lá alguns pontos que eu trouxe aqui para vocês conhecerem. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais. Tem também como princípio aí a questão da pluralidade, a preservação dessa pluralidade e a diversidade. Então, vocês também podem citar o Marco Civil da Internet. Mas, volto à pergunta. Como podemos combater o discurso de ódio? Diz aí para mim. Com mais tolerância e respeito no meio social, Evelyn colocou. O que mais?
Quem é que promoveria essa tolerância e esse respeito, Evelyn? O que mais? Já estamos quase terminando a nossa aula, mas eu queria ouvir mais propostas de vocês, antes de dar algumas sugestões. Muito bem, Lari. Lari, você colocou aqui que punições também. Evelyn colocou palestras que incentivem o respeito às individualidades. Muito bem, Evelyn. Gostei. Eu coloquei como sugestão, Letícia colocou aqui, deveria cobrar mais rigorosamente as leis e também a ética social na internet, penalizando quem não cumprir essas leis. Então, todos concordam que uma primeira ação seria, para combater esse discurso de ódio, seria formular uma lei específica que tipifique o crime de discurso de ódio e as penas cabíveis para esse discurso de ódio, né? Para essa questão, para esse crime. Então, todo mundo concorda que é necessário que existam leis específicas direcionadas para essa questão. Todo mundo concorda, né? Larissa, deixa eu ver sua pergunta. Deixa eu ver se eu entendi o que você está querendo saber. É mais ou menos assim. Existem leis fora desse espaço da internet que não são cumpridas, e aí você está perguntando se há uma viabilidade de pensar em leis dentro da internet, já que fora não são cumpridas. É isso que você quer saber? Isso. Agora pense o contrário também, sabe, Lari? Não parte dessa ideia não, de tipo, as leis são inúteis. Não é isso. As leis não são inúteis. Elas não são, muitas delas não são cumpridas em sua totalidade por falta, muitas vezes, de fiscalização. Mas a lei dá um norte para que a gente entenda as criminalidades, para que a gente entenda as normas, né? Como é que vive-se em sociedade sem ferir o outro, digamos assim, entendeu? Então, a saída não é acabar com as leis, não é não existir as leis. A saída é que tenha leis claras, direcionadas, mas que também haja fiscalização, que a punição de fato aconteça. Isso é importante, viu? Outra possibilidade que eu trago aqui para vocês é justamente o oferecimento de palestras dinâmicas em escolas, em ambientes de trabalho, a difusão também de conteúdo desse tipo nas próprias redes sociais, na própria internet. As pessoas têm gastado, né, têm dedicado muito tempo de suas vidas nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Gente, o Twitter é um lugar de muito discurso de ódio, muito. Então, assim, se está tendo tanto discurso de ódio, cadê a galera se posicionando de forma contrária a isso, sabe? Enfim, eu acho que a internet é um campo para esse diálogo acontecer também. Para que a gente tenha, nesse espaço tão visitado, tão frequentado por muita gente, que a gente tenha também esse lugar de diálogo. Joyce está dizendo aqui que o papel da família também é fundamental. Concordo, Joyce, concordo. Respeito, a gente começa a aprender dentro de casa. Limites também, não é? Os limites são também colocados dentro, começam a ser colocados, começam a ser pensados dentro de casa. Então, meus amores,
Esta semana vocês estão aí com o desafio de escrever sobre esse tema. Eu espero que vocês consigam explanar bem essa questão. Segunda-feira, quaisquer dúvidas que tenham a esse respeito, podem sinalizar e tirar suas dúvidas. E eu desejo para vocês um bom fim de semana, porque sextou. Vem em mim! Sexta-feira sua linda, não? Porque sextou. Ó, beijo no coração de vocês. Beijo, 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 beijo. Bom ver vocês, hein? Bom ver vocês. Aproveitem o fim de semana. Segunda-feira estaremos aqui nesse mesmo bate-canal. Até mais.